Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física e hoje eu vou falar um pouco sobre como funciona a cinemática vetorial e o movimento relativo de certa forma, dar uma explicação sobre a aceleração centrípeta também e como diferencia a cinemática vetorial de uma cinemática escalar. Primeiramente que na cinemática vetorial eu fiz aqui esse desenho desse trajeto, você pode ver que tem dois traços, você tem esse branco e você tem esse vermelho. O branco seria a trajetória do objeto. Vamos dizer que o objeto, um carro, não sei, ele faz essa trajetória e ele se movimenta por aqui. Se eu pegar o final e subtrair pelo inicial, eu vou ter essa variação do espaço, correto? Vai ser o tanto que ele percorreu aqui, basicamente. Agora, essa parte vermelha aqui, ela se trata do deslocamento vetorial. Esse deslocamento vetorial é um deslocamento que se utiliza o vetor. E o início do vetor vai ser o início do trajeto e o final do vetor vai apontar diretamente para o final do trajeto. Que nesse caso você pode ver que é uma linha reta que indica esse deslocamento do objeto. Esse é o deslocamento vetorial. E o deslocamento vetorial ele sempre vai ser menor ou igual à variação do espaço. Ele só vai ser igual quando você tem uma situação de que o deslocamento, o ΔS, a variação do deslocamento escalar, foi em linha reta. Porque se ele for em linha reta, o final, o inicial e o final vão estar na mesma reta, então, consequentemente, o deslocamento vetorial vai seguir esse mesmo trajeto. Essa é a vibe de como funcionaria esse deslocamento vetorial. E análogo à velocidade média escalar, a velocidade média vetorial seria, deixa eu botar aqui, o módulo da velocidade média vetorial vai ser esse deslocamento, esse vetor, dividido pela variação do tempo. É aquela mesma lógica, mas agora você está tratando do vetor do deslocamento e não só simplesmente da variação do espaço, sem se preocupar para onde é que o objeto está indo. Aqui em azul eu fiz meio que uma trajetória para explicar uma coisa importante. Essa velocidade média, a velocidade média vetorial, ela vai apontar para a mesma direção e sentido que a velocidade, que o deslocamento. Quando você pega esse deslocamento e vai diminuindo, vai deixando ele menor, vai deixando ele ligando ele a um instante de tempo que você vai medir, que seria, por exemplo, se eu medisse exatamente aqui, eu vou ter uma situação que, deixa eu marcar aqui, eu vou ter uma situação que o deslocamento nesse exato instante de tempo, nesse tempo aqui, vai ser tangencial ao trajeto. Esse é o deslocamento tangencial ao trajeto, consequentemente, a velocidade nesse ponto específico vai ser tangencial ao trajeto. E você pode pensar, tá, como é que ele faz curva se a velocidade está apontando para lá? Por conta da aceleração. Lembre-se que a aceleração ela faz a velocidade variar. Como tem o vetor da velocidade, essa velocidade pode variar tanto alterando seu módulo, que é seu valor próprio, ou a sua direção. E quando você tem uma aceleração aqui, você vai ter uma alteração na direção do objeto. Você vai ter uma alteração na direção do objeto. E para explicar como é que funciona essa aceleração melhor, eu fiz aqui um círculo para dar uma ideia da aceleração centrípeta, que é uma aceleração que se eu tiver um círculo aqui, eu tenho um objeto, aqui a velocidade tangencial vai ser tangente, velocidade tangencial, e nós vamos ter aqui uma aceleração que é ligada ao centro, que é diretamente ligada ao centro do círculo. E essa aceleração ela é centrípeta por conta disso, e quando você tem um vetor que ele é perpendicular a outro vetor, como por exemplo aqui eu tenho uma aceleração que é perpendicular à velocidade, a única alteração que ela faz é na direção e não no módulo. Ela não altera o módulo da velocidade, ela só vai fazer com que a partir de um tempo a velocidade mude e ela fique, por exemplo aqui, agora a velocidade está para baixo e aqui você vai ter a aceleração ainda apontando para o centro. E você pode pensar, tá, se eu tivesse aqui, ó, se eu imaginar um círculo a partir disso daqui, imagino que isso daqui é um círculo, porque eu não sei desenhar um círculo direito.
Mas se eu tiver um círculo a partir daqui, eu vou ter uma aceleração centrípeta. Você vai ter uma aceleração centrípeta aqui. Você pode pensar, tá, tem uma aceleração centrípeta, então por que ele não gira ao redor de um círculo como eu demonstrei aqui? Porque além dessa, essa vai ser porque além dessa aceleração, eu vou ter uma aceleração também tangencial. Isso aqui vai ser aceleração centrípeta, isso aqui vai ser aceleração tangencial, que vai estar tangente, que consequentemente vai fazer até com que a velocidade do objeto ela se altere. E daí a gente, usando a composição de vetores, fazendo essa soma de vetores, descobre que eu vou ter uma aceleração, basicamente nessa aceleração principal vai estar nessa direção e sentido. Como ela não está ligada diretamente ao centro, mas ela faz uma curva de acordo com a velocidade, então ele faz uma curva mudando o seu módulo, mas também faz uma curva. É esse o caminho do que está acontecendo. Você vai ter uma aceleração tangencial e você vai ter uma aceleração centrípeta. Mas como é que funciona essa aceleração centrípeta? Eu vou mostrar aqui. Deixa eu apagar para ficar melhor. Pronto, vou voltar aqui com as velocidades. Eu tenho uma velocidade aqui, velocidade 1, e ele vai alterar a velocidade. Aqui eu vou ter a velocidade 2. E aqui eu vou ter, deixa eu ligar aqui, eu vou ter um raio, eu vou ter outro raio, e aqui eu vou ter um ângulo aleatório, um ângulo θ. Eu vou fazer a soma de vetores, porque eu tenho aqui que a aceleração centrípeta, no caso, que eu vou estar cuidando da aceleração centrípeta, ela vai ser igual a variação da velocidade pela variação do tempo. Nada de novo. Só que a velocidade está em vetor. Como é que eu faço essa variação aqui? É o vetor da velocidade 2 menos o vetor da velocidade 1. Que graficamente falando seria a velocidade 2 é assim. Velocidade final. Só que a velocidade 1, você está vendo que ele está indicando para a direita aqui. Então, se eu tenho um menos ela vai estar ao contrário. Vai ser isso daqui. Essa é a velocidade 2. Se eu vou botar ela num lugar melhor para calcular, não no começo do outro vetor, mas aqui. Essa vai ser a velocidade 1. Aqui. Vai ser menos a velocidade 1, cara. O vetor da velocidade 1. E aqui vai ser exatamente a variação dessa velocidade. E, geometricamente falando, aqui esse ângulo formado entre as duas velocidades vai ser exatamente igual a esse ângulo aqui, formado entre esses raios, esse ângulo que foi percorrido nessas variações de velocidade. Nessa variação de velocidade. Aí a partir daí a gente vai ter uma situação de triângulos semelhantes e uma questão de proporcionalidade. Eu vou pegar, aí se eu começar a diminuir o tamanho dessa variação e ir levando ela para cá até o ponto que a velocidade em si, a variação da velocidade fique tão próxima que eu possa considerar como sendo só a velocidade 1, eu vou ter uma situação de que a variação da velocidade, o módulo, vou querer só o módulo dela, só o valor específico, dividido por esses dois pontos, deixa eu botar aqui A e B, seria dividido por esses dois pontos AB, seria essa variação, esse triângulo, essa semelhança de triângulos aqui, dividido por ele, vai ser o mesmo valor, proporcionalmente vai ser igual, vai ser o mesmo valor a velocidade nesse ponto aqui, nesse ponto específico que eu fiz assim, diminuir o tamanho, a velocidade 1, que eu vou deixar só velocidade, fica até melhor, velocidade instantânea naquele ponto, sobre o raio, sobre esse raio aqui. E daí a gente chega numa conclusão de que eu vou ter esse arco AB, essa distância aqui, o AB, vai ser exatamente igual a velocidade vezes o tempo. A velocidade do corpo nessa direção vezes o tempo que ele levaria para fazer esse trajeto, que seria essa velocidade aqui. Velocidade vezes o tempo, e aqui eu tenho uma variação da velocidade. Isso vai ser a velocidade sobre o raio.
Variação da velocidade pelo tempo é exatamente igual à aceleração, que é a aceleração centrípeta. Aí a aceleração centrípeta, aí eu passo essa velocidade de baixo multiplicando em cima, vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então você vai ter que a aceleração centrípeta, a aceleração que vai alterar a direção do objeto, baseado no centro de um círculo, sendo um movimento circular, vai ser do raio do próprio círculo, sendo um movimento. Isso daqui você imagina um raio baseado na posição do objeto e na curva que ele está fazendo. Vai ser a velocidade ao quadrado sobre o raio. Essa é a aceleração centrípeta. E aqui eu tenho uma ideia de movimento relativo, de como funcionaria essa relação do movimento relativo, porque você vai ter velocidades diferentes por corpos diferentes. Eu vou explicar melhor aqui. Ó. Eu tenho um barco que eu fiz no rio. Esse barco nesse rio, você vai ter o barco, se ele tiver um motor aqui, imagina que essa bola branca é o motor, você vai ter que ele vai estar se movimentando para frente com a velocidade x. Uma velocidade aleatória, não preciso de valores. Só que o mar ele também se move. Então, a velocidade para quem está, sei lá, vamos dizer que aqui é uma costa, a pessoa está aqui em pé, ela vai estar aqui em pé observando, ela vai estar vendo que o barco, se a velocidade da correnteza for a favor do barco, ela vai ver o barco mais rápido, porque você vai ter a soma desses vetores. Você vai ter o vetor da velocidade do barco, botar a velocidade B, mais o vetor da velocidade da correnteza, que vai dar uma velocidade que é maior. Caso a correnteza estivesse sendo contrária ao movimento, você teria uma velocidade menor análoga a quem está observando, ao ponto de vista, ao referencial de quem está na costa, quem está parado, quem está nesse referencial inercial. Aqui eu dei outra visão para dar outra demonstração, é uma visão de cima. Se você imaginasse que, diz que esse ponto é um barco, e esse barco está indo para cima. Cara, que essa reta ficou um pouco torta. Esse barco está indo para cima com a velocidade do barco, vou botar a velocidade do barco normal. Só que a correnteza está vindo para a direita. Consequentemente, você vai ter uma velocidade por ele estar nesse meio à direita. A velocidade da correnteza, a velocidade da correnteza. Como você tem a velocidade da correnteza apontando para um lugar e a velocidade do barco apontando para o outro, e o barco está no mar e está sujeito a essa correnteza, você vai ter uma soma de vetores e vai chegar na conclusão que o barco vai se movimentar para cá. A velocidade dele efetiva vai ser a soma desses dois vetores, do barco e da correnteza. E o sentido da direção dele vai ser para cá. Ele vai se movimentar, ele vai acabar parando aqui se ele continuar em linha reta. Para ele cancelar esse efeito, por exemplo, ele teria que colocar uma força para cá. Força não, uma velocidade para cá. Porque aí você teria uma soma de vetores que faria com que ele andasse em linha reta. Obviamente, deixando em conta que eu não estou botando os graus específicos, mas é só uma imaginação de como seria essa configuração. Entendeu? Aí você vai ter um movimento em linha reta com essa soma desses vetores para saber o que está acontecendo. Agora, nesse outro ponto, uma relação, uma explicação mais especial de como você pode descobrir velocidades diferentes, que você tem duas velocidades e você não sabe, nesse caso especial aqui, para se descobrir, é como se eu tiver, essas duas ocasiões, essa número 1 e essa número 2, estão acontecendo no mesmo universo, está acontecendo na mesma análise que eu estou fazendo. Nesse primeiro caso, eu vou ter uma situação que eu tenho um barco aqui e ele está descendo. E ele está indo a favor da correnteza. A correnteza está indo para cá. Como a explicação que eu dei antes, a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, estão no mesmo sentido. Então eu vou ter a situação de que eu vou trabalhar agora com os módulos. Eu vou explicar o porquê já já. O módulo da velocidade do barco mais o módulo da velocidade da correnteza vai ser exatamente igual a uma velocidade, um módulo de uma velocidade aí que eu não tenho, mas vai ser uma velocidade. Aí aqui embaixo eu vou ter uma situação de que o barco ele está subindo, eu vou ter a velocidade do barco e eu vou ter que a correnteza está indo para o mesmo lado, ele vai ser uma velocidade da correnteza está descendo, então o barco está meio que subindo o rio, entre aspas.
E daqui eu vou ter que o módulo, deixa eu botar o centenário que eu esqueci, o módulo da velocidade do barco menos o módulo da correnteza vai ser igual ao módulo de uma outra, eu vou botar aqui velocidade A, velocidade B. Eu trabalhei com os módulos por quê? Porque pega pela lógica. Se você pegar os valores brutos desses coisas, os módulos mesmo, você vai ter os próprios resultados que normalmente são dados nas análises, que é tipo, o barco ele tá descendo a correnteza e por conta disso ele percorreu não sei quanto espaço por não sei quanto tempo. Ele está subindo a correnteza e por conta disso ele percorreu não sei quanto espaço por não sei quanto tempo. Quando você for observar essa análise, esse tipo de coisa, o módulo já serve para você chegar na conclusão, porque a conclusão vai ser que esse valor aqui é menor que esse valor, obviamente, porque aqui você vai estar subindo e aqui o valor do módulo da correnteza ele vai ser negativo e consequentemente o valor do resultado vai ser positivo, porque eu quero um resultado positivo aqui. Ele está tratando aqui não da análise exatamente vetorial, vai dizer o quanto que ele espaço que ele percorreu por quanto tempo. Então aqui eu teria um valor positivo e aqui eu teria também outro valor positivo, só tratando da análise do seu valor bruto, da sua velocidade bruta do seu módulo da sua velocidade. E quando você trata nesse ponto de vista, você vai ter uma situação de um sistema de equações. Você vai ter um sistema de equações em que você tem duas incógnitas. Eu vou botar assim um módulo mais simples assim em cima, que você vai ter o módulo do barco mais o módulo da velocidade que vai dar um valor x, e o módulo da velocidade do barco menos o módulo da velocidade da correnteza vai dar um valor y. Esses valores normalmente já sabidos quais são, mas nesse sistema de equação normalmente você só vai ter duas incógnitas. Se você tiver todas incógnitas normalmente vai ser uma questão para você destrinchar matematicamente com as letras mesmo, chegar numa conclusão com letras, ou você pode ter uma situação que você vai ter uma lógica para descobrir os valores e ele não vai dar os valores específicos. Como eu falei, tipo, você está com a soma de velocidades, consequentemente o resultado vai ser uma velocidade. Mas se ele der o espaço que ele percorreu e falar, ele percorreu tanto espaço por uma quantidade de tempo, mas quando ele subiu ele percorreu o mesmo espaço só que por menos tempo. Aí você vai ter uma análise maior, você destrincha mais os números e você chega numa análise mais completa para chegar nesse sistema de equações aqui. Você vai observando qual você vai usar como base, como positivo, nesse caso eu usei o barco, que mesmo aqui, ele indo para trás no referencial, ele estaria negativo porque ele mudou o sentido, por isso que eu estou trabalhando com o módulo, aqui eu utilizei ele positivo. E o da correnteza eu usei como uma consequência que está alterando a velocidade do barco. Por isso que no primeiro eu usei ele como positivo e no segundo eu usei ele como negativo. Como se no primeiro ele estivesse adicionando a velocidade no barco e no segundo ele estivesse subtraindo a velocidade do barco. Até porque como os resultados são positivos, os dois resultados que vão ser dados, por um exemplo, se eu alterasse essa configuração aqui, eu ia ter uma... Por exemplo, se eu botasse ao contrário aqui de que a velocidade do barco seria negativa, a velocidade da correnteza seria positiva. Quando eu fosse passar a velocidade do barco para lá para fazer alguma conta matemática, algo do tipo, você vê que muda. Porque agora que se eu passo isso daqui para lá, eu vou somar e não mais subtrair. Porque esse valor aqui ele não foi dado como se fosse uma soma de vetores. Ele foi dado no seu valor do módulo. Ele foi dado na sua análise escalar. É basicamente isso que eu tinha para falar. Espero que não tenha ficado confuso, principalmente essa última parte que eu falei demais. Porém, se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai entender a explicação com base que você acha que vai entender a minha explicação. Compartilha o que você quiser aí, se inscreve no canal se você quiser receber mais desses vídeos. Qualquer dica que quiser dar, pode dar aí nos comentários que eu vou responder com certeza. Eu vou dar uma olhada, vou analisar e etc.
Muito obrigado. Se você quiser me apoiar, achar que isso daqui merece uma ajuda financeira pelo que eu tô fazendo, é só você ir no Apoia-se, provavelmente vai estar aí embaixo. Espero que já esteja. Espero que já esteja. E você vai lá, contribua com quanto que você puder para ajudar no projeto aqui. Então é isso. Obrigado. Tchau.